Olá, tudo bem? Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Muito bom dia para você e muito obrigado pela sua companhia. E no programa de hoje nós vamos falar sobre energia solar ou energia fotovoltaica. Vamos falar também sobre a carne produzida em laboratório. Vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Vamos comentar sobre o volume de etanol hidratado que foi transacionado pelas distribuidoras. E vamos falar também sobre o balanço dos investimentos no mês de setembro deste ano e o seguro agrícola para frutas e hortaliças. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre produção de energia solar ou energia fotovoltaica. Os agricultores podem produzir nada menos que 1/3 da energia que precisam a partir do sol. Pelo menos é o que apontou um estudo realizado por uma empresa portuguesa de distribuição de energia elétrica, a EDP. Após analisar mais de 2.100 empresas agrícolas, a conclusão é de que soluções de energia solar podem gerar uma economia de até 40% na conta de eletricidade. O estudo da EDP analisou os padrões de consumo energético de acordo com características geográficas e condições de terreno para instalação de painéis solares em Portugal. O potencial de energia chega a 114 gigawatt por ano em eletricidade limpa, utilizando cerca de 21 hectares apenas, incluindo não só terrenos agrícolas, mas também coberturas de edifícios e de parques de estacionamento para o setor. Este é um passo significativo para reduzir a dependência da rede elétrica, podendo representar uma poupança mensal de até 40% com eletricidade. Uma das grandes barreiras apontadas para a adoção da energia solar é o custo do equipamento e a sua instalação. No entanto, o mesmo estudo da EDP aponta que o período médio de retorno deste investimento é de apenas 6 anos, podendo vir a ser menos, consoante um estudo mais aprofundado a cada uma dessas empresas. Encontrar formas de controlar os custos com energia e aumentar a produção renovável é cada vez mais importante para o setor, já que desde o final do século passado duplicou a energia elétrica necessária para o ciclo produtivo da agricultura. Pelo menos é o que concluiu a empresa multinacional de geração de energia. E agora eu vou comentar sobre a carne produzida em laboratório. A carne cultivada em laboratório, ela é conhecida como carne de laboratório ou também chamada de carne artificial. E ela é produzida por meio de bioengenharia. A inovação é uma forte tendência da indústria de alimentos por se mostrar uma alternativa aos produtos de origem animal, que ocasiona o trato de seres vivos como produto e degradação do meio ambiente. Esse tipo de proteína ele vem ganhando espaço também aqui no Brasil, mesmo de forma mais lenta, através de grandes redes de supermercados, vamos dizer, principalmente os online. Os investimentos globais em proteína bovina à base de células saltam de 366 milhões de dólares em 2020 para 506 milhões de dólares nos 6 primeiros meses agora deste ano, que já é chamado o ano da carne cultivada. O estudo mostra que grandes redes francesas, como por exemplo o supermercado Casino, o Carrefour e o Mondelez, investem na diversificação de proteínas na França, mas ainda não está claro como respondem à demanda dos consumidores brasileiros por dietas de maior teor vegetal, com vistas a benefícios ambientais e também à saúde. A ideia é que expandam os seus portfólios de produtos de base vegetal em um futuro muito próximo.
E agora vamos falar sobre o mercado do boi gordo. Segundo o levantamento da Scott Consultoria, em São Paulo, no acumulado do mês de setembro, a cotação do boi gordo caiu R$ 17,00 por arroba. Para a vaca gorda, o recuo foi de R$ 14,50 e para a novilha gorda, a queda foi de R$ 14,00 por arroba. Na semana passada, o mercado abriu com preços estáveis para 3 categorias. Boa parte das indústrias, ela estava fora das compras, já com escalas de abate prontas para atender a demanda doméstica com a virada do mês. Vale ressaltar que os frigoríficos exportadores, eles seguem aguardando um posicionamento do nosso maior comprador, a China. Além disso, o gigante asiático está em feriado nacional, que iniciou no dia 1º de outubro e se estendeu agora até o último dia 7, ou seja, o mercado segue em expectativa. E agora vamos falar sobre mercado financeiro, ou seja, vamos falar sobre superávit comercial. As instituições financeiras que foram ouvidas pelo Banco Central na pesquisa Focus mantiveram a previsão de superávit comercial em 2021 em 70 bilhões de dólares, mesmo valor observado na semana passada. A balança comercial, ela mede o resultado das vendas de bens ao exterior, exportações, menos as compras de bens do exterior, que são as importações. A previsão para o saldo em conta corrente, que reúne os resultados das transferências e das balanças comerciais de serviços e de renda, foi de déficit de 2 bilhões de dólares, igual ao saldo negativo de 2 bilhões de dólares observado na semana anterior. E agora vamos falar sobre pesquisa. Um grupo de pesquisadores ligados à Embrapa e ao Instituto de Economia da Unicamp realizou um estudo com o intuito de caracterizar vamos dizer assim, de maneira geral, caracterizar a produção e o consumo de produtos orgânicos no Brasil. Segundo os autores, o Brasil possui área agricultável superior a 351 milhões de hectares. Porém, somente 1,2 milhão de hectares é destinado ao cultivo de produtos orgânicos, representando menos de 0,5% da área total agricultável. Porém, o setor apresenta alguns entraves que dificultam o crescimento da produção orgânica no Brasil. A hipótese geral que o estudo apresenta é que no Brasil há um círculo vicioso de interação entre agentes públicos e privados, o qual representa o entrave ao crescimento da produção orgânica nacional na medida em que conduz às estratégias viciosas. O trabalho se propôs a criar uma tipologia de avaliação da produção orgânica para testar a hipótese de círculo vicioso aqui no Brasil. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre o volume de etanol hidratado transacionado pelas distribuidoras e vamos falar também sobre o balanço dos investimentos no mês de setembro de 2021 e o seguro para frutas e hortaliças. Nós voltamos já, é um minutinho só. Participe da promoção Tanque Cheio com a 99 e concorra aos sorteios de 2 cartões Vale Combustível, cada um no valor de R$2.000. Você pode abastecer com álcool, gasolina ou diesel. É só anotar a data e 4 horários em que a buzina da promoção tocou em um mesmo dia. Promoção Tanque Cheio com a 99, 25 anos ao seu lado. A gente ouve porque gosta. Oferecimento: a maior cobertura 4G do Brasil. Rede TIM. Pode contar.
estrada com o leite já tirado, o trator já tá ligado. Quem é do campo não espera por milagre, começa cedo numa máquina da Camagre, trabalhando a terra ou tratando o gado, produz melhor com a Camagre ao seu lado. Camagre, as melhores marcas sempre ao seu lado. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Brasileira. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. O programa Tarde Show da 99,5 FM tem tudo o que você gosta. Muita música boa, prêmios e as polêmicas da pergunta do dia. Eu, Bruna Fabrina, conto com a sua participação de segunda a sexta a partir das 4 da tarde. Só vem! 99,5. Ele tem mais de 600 gols. Ele é o maior artilheiro da categoria. Rogerinho R9. Quero ver embaixadinha. Manda aí. Eu mando aqui rolando no chão aqui? Pode mandar. Ainda bem que você mandou a minha perna direita, né? Caramba, velho. Vai lá, A galera da enfermaria tá aí, né? A enfermaria tá aí. Vai lá. Meu Deus. Não. Tenta direito. Por que você não tenta aqui? Eu estou de volta ao programa e agora nós vamos falar sobre a comercialização de etanol. O volume de etanol hidratado que foi transacionado pelas distribuidoras foi de 1 bilhão e 300 milhões de litros no mês de agosto, ou seja, uma redução de 16,6% em relação a agosto do ano passado, quando foi de apenas 1 bilhão e 600 milhões de litros. E conforme o levantamento da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, a ANP, a participação do etanol no total do ciclo Otto é o motor dos carros, recuou de 42,6% em agosto do ano passado para 37,6% em agosto deste ano, dado que a gasolina C registrou uma alta de 16,8% no volume comercializado no mesmo período. Nos primeiros 8 meses de 2021, as vendas de etanol hidratado somaram quase 12 bilhões de litros, um recuo de 1,3% em relação ao verificado no mesmo período do ano passado, que foram basicamente 12 bilhões de litros. E agora eu vou conversar com Luiz Antônio de Brito. O Luiz Antônio de Brito, ele é o CEO da Cerrado Corretora Seguro Agrícola. Cerrado Corretora. E o tema que nós vamos falar hoje, um deles é seguro agrícola para frutas e hortaliças. Luiz Antônio de Brito, está tudo bem com o senhor? Tudo bem, Toninho. É um prazer estar aqui novamente no programa Agronegócio. Luiz, como diz um amigo meu, Brasil velho de guerra que tá penando, né? Tá, é verdade. Rapaz, tá feia a coisa, não tá, Luiz? As coisas estão não só do Brasil, como do mundo, né? O mundo todo. E eu comentava outro dia e essa pessoa disse assim para mim: Antônio, você já viu como que parece que a maldade tá tomando corpo, tomando conta do mundo? Porque o que tá tendo de informação para armar confusão, parece que não para, né? É verdade. Tomou voz, né? Infelizmente, tem os lados positivos da informação e os lados negativos, né, Antônio? Nós temos a internet e nós temos a infernet. É verdade. Né? E parece que a infernet está, assim, agitadíssima. Agora, o Brasil está precisando, com todo respeito aos bons políticos do nosso país, os políticos estão precisando tomar um pouco assim de vergonha e pensar mais no país, não está não, Luiz? Está tendo muita confusão, não está não? O triste é que essa frase sua serviria para 1600, 1700, o ano do Brasil, de lá para cá, e é uma frase que a gente vai repetir ela aí não sei quantos anos ainda, infelizmente, que
não vai ter uma resposta para essa frase Não vai sua. ter não, né? Tá difícil. Tão cedo é difícil. Luiz, vamos falar sobre seguro agrícola para frutas e hortaliças. É um negócio novo, né? O mercado fica buscando nichos assim, né? É verdade, Antônio. Em julho de 2020, nós tivemos uma reunião na CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, porque nós temos muito pequenos e médios produtores de hortaliças e frutas, né? Esse pessoal é muito afetado por as intempéries climáticas, vendavais, geadas. E preço, né, Luiz? E preço, e isso e tudo afeta esse segmento. E a Bolsa Brasileira de Mercadorias, juntamente com a CNA e com o governo, desenvolveu uma plataforma dentro do ambiente da Bolsa Brasileira de Mercadorias e da Cerrado Corretora, que mais de 80 tipos de cultura você pode fazer a cotação online sem custo nenhum, basta informar algumas informações básicas lá para que o sistema calcule o custo do seu seguro, e isso é feito tranquilamente na plataforma, onde você recebe um e-mail informando quanto é que você vai pagar para aquele custo aí da maçã, do seguro de uma plantação de maçã, caju, manga, várias frutas, hortaliças. E isso aí foi desenvolvido com a Bolsa, onde o produtor entra lá, informa a sua área plantada, a sua região, e é feito um cálculo onde nós temos ali, naquele ambiente, as melhores seguradoras do Brasil envolvidas, e ele vai escolher ali aquele seguro que satisfaz para ele. Para você ter uma ideia, nós tivemos recentemente casos de geados em regiões em Goiás, que nunca havia acontecido, né? E para fruta, tivemos um vendaval agora recentemente também em várias regiões do Brasil, e até especificamente em Goiânia, que também afetou algumas lavouras, né? Alguns plantios. E esse sistema, basta o produtor entrar lá no bbmnet.com.br, na área de seguro, ele vai lá selecionar a Cerrado Corretora, e naquele campo ele vai colocar lá as cotações que ele quer fazer, qual o produto, são 80 tipos de produtos, ele vai receber uma informação com o custo operacional dele total. Alguns produtos, como milho, soja e algodão, ele consegue receber um subsídio do prêmio do seguro. Então, essas cotações aí para hortaliças e frutas, realmente, Antônio, vai dar uma tranquilidade maior para esse segmento, que é principalmente da agricultura familiar, né? Mas, Luiz, se quem estiver nos acompanhando agora nesse momento, se quiser ligar para a própria corretora Cerrado Corretora, isso. É facinho, é só entrar na internet aí, no site www.cerradocorretora.com.br, né? Exatamente. Ali tem tudo. Você clica lá, liga para o pessoal lá. Olha, eu queria saber como é que funciona isso aí. Só para você, que não é produtor, mas que está acompanhando o programa, dos setores mais sofridos que tem dentro do agronegócio é o produtor de hortaliças e frutas. E também o produtor de leite. Exatamente. Esses dois setores, vocês não têm ideia o que esse pessoal passa. Eles trabalham 365 dias por ano, de domingo a domingo, né, Luiz? E uma informação, Antônio, que você me lembrou aqui agora, que lá no Rio Grande do Sul, que é uma região agora que é livre de febre aftosa, sem vacinação, nós estamos agora criando um seguro que cobre a febre aftosa, lá mesmo sendo um setor sem vacina, mas já dá um respaldo maior ao produtor que vai fazer esse seguro, se caso aconteça algum surto, alguma coisa nesse sentido lá. Só complementando então, é o seguinte, uma boa parte, ou a maioria dos produtores, ele colhe o produto dele hoje, prontinho, para levar para a Ceasa. Ele imagina que às vezes ele fala, bom, eu vou chegar lá e eu vou vender a R$1,50 o quilo. Chega lá, às vezes está 50 centavos o quilo, 80 centavos. Sabe o que ele faz? Ele joga fora, porque não compensa vender, não paga custo de produção. Muitos, às vezes, chega a passar as máquinas em cima da produção, porque não compensa colher. Então, é uma situação delicada que a maioria das pessoas não sabe disso, né, Luiz? Não sabe e, às vezes, até não procura se informar por falta de oportunidade. Então, nós estamos aqui dando essa oportunidade. Para quem tem interesse, pode entrar lá, é gratuito, ele pode ter informação por telefone, ligar, não tem custo nenhum. Nossa função é essa, é esclarecer ao produtor e criar ferramentas de gestão para ele também, independente do tamanho desse produtor agrícola no Brasil. Então pronto, então tá aí. O site é www.cerradocorretora.com.br. Luiz, mudando de assunto. Balanço dos investimentos no mês de setembro.
Isso. Tem gente que investe em dólar, tem gente que investe em ações, né? Isso. Tem gente que compra terra. Tem gente que fica só olhando o tempo, né? Só olhando o tempo. E os investimentos estão aí, né? Nós tivemos um mês de setembro muito também dinâmico, onde nós tivemos o dólar mais uma vez sendo o grande fator aí de custo de elevação. Um dólar com uma alta de 5,70, Antônio, mostra a alta do dólar, mas ao mesmo tempo você tem que analisar que mostra a depreciação do real, quer dizer, o real continua ainda sendo uma moeda muito fraca, né? O dólar crescendo em setembro 5,70, o ouro, que é um ativo usado muito para fugir da inflação, subiu 1,84 no mês de setembro, o CDI dando 0,44, a poupança 0,30, e na ponta negativa os fundos de investimentos imobiliários ficando negativo em 1,24, a Bolsa, que é a Ibovespa, que é o índice Ibovespa, em queda de 6,57, Antônio, é bom a gente detalhar no Ibovespa, porque nesse índice da Ibovespa, a Bolsa ela não está concorrendo só com as bolsas grandes americanas e da Europa. Nós estamos perdendo hoje para as bolsas da América Latina, como Argentina, México, Colômbia. Então, a nossa queda é grande. E o Bitcoin, que já vinha subindo, é uma moeda que está sempre oscilando, caiu em setembro 7,16. Quer dizer, quem comprou dólar ganhou dinheiro, ou quem tem dólar ganhou dinheiro. Quem comprou dólar ganhou dinheiro e quem tem real perdeu dinheiro porque a nossa moeda ficou mais fraca. E o que acontece, Antônio, são que as notícias internacionais são notícias realmente preocupantes, que nós temos aí a inflação na Europa que vai ser aproxima de ser uma inflação forte. Os estoques de gás na Europa são os mais baixos nos últimos 10 anos eles podem passar o inverno agora, mas os estoques são baixos. E para você ter ideia, o gás subiu 100% em 60 dias na Europa, o custo do gás. Nós temos o petróleo que está em alta, né? As informações que chegam para nós também das taxas de juros que estão aumentando, ao mesmo tempo que as taxas aumentam para atrair capital para o mercado brasileiro, elas também, no longo prazo, elas mostram que as empresas estão se endividando em uma taxa de juros mais alta. Então, as notícias mostram que a gente tem que ficar um pouco atento. E a China complicada com um problema energético. A China, que é um grande problema, a China se der um espirro, todo mundo pega um resfriado, né? Pega pneumonia. Pneumonia. Se a China espirrar, a gente pega pneumonia aqui, viu? Exatamente. E essas notícias são notícias aí que deixam a gente um pouco preocupado com essas questões que estão acontecendo na Europa, os Estados Unidos com um problema sério lá de rompimento do teto de gás também. E eles fizeram com que o mercado ficasse mais aí, sem citar o nosso mercado interno, que são as notícias normais que afetam o nosso dia a dia. Então, as notícias aí que nessa última quarta-feira, dia 6, foram essas movimentações que fizeram a Bolsa, todas as bolsas mundiais terem um problema sério de queda, né? E as indefinições com o que está acontecendo no mercado, principalmente de inflação. Nós temos um problema que gera desemprego e ao mesmo tempo, a inflação junto. Então, os mercados ficam atentos a isso. Infelizmente, as notícias para o petróleo e para a energia não são muito boas assim com uma queda no curto espaço de tempo. E é bom também a gente ficar esperto, porque tudo que acontece lá fora arrebenta aqui dentro. E como a gente já está bem fraco, politicamente falando, economicamente falando, socialmente falando, a coisa então tende a piorar. E só mais uma curiosidade para o pecuarista que mexe com pecuária de corte, gado de corte, é bom lembrar que uma boa parte dos frigoríficos estão atolados até na tampa com carne represada. Exatamente. Então... exatamente. E a gente observa que a preocupação é grande porque teve aquele movimento da China que suspendeu provisoriamente. Aquilo já é mais político, comercial, né? Mas... não deixa de ser uma ferramenta de negociação. Baita de uma ferramenta, né? Já que são praticamente 60% das compras brasileiras de carne bovina... vem de lá. Vem de lá. Luiz, commodities agrícolas em setembro. Exato. As commodities agrícolas em setembro, nós observamos aí, Antônio, que fora a soja, que subiu 5,2% em setembro, nós tivemos o boi gordo com uma queda de 7% só em setembro, o bezerro caiu, empurrado pelo próprio boi, para 1,8%, ele caiu também 1,8% em setembro, e o milho caiu 3%.
Quando nós olhamos esses dados aí da soja, do boi e do bezerro, nós temos que lembrar o seguinte: todas essas 4 commodities, todas as 4, elas estão positivas no ano, Antônio. Se você pegar o bezerro, por exemplo, o bezerro fechou agora em setembro 16% de alta, se você pegar de janeiro para cá, mas ele chegou em algum momento a 35%. De alta. Enquanto que o milho e a soja, se você puxa todo o processo até o final do ano, agora, até setembro agora, nós temos em média 14% de alta, né? Ele caiu assim, aquelas quedas pontuais, né? Isso. Caiu, mas ainda está lá em cima. Importação de carne bovina do Brasil pela China, de janeiro a agosto. Isso aí foi o que você falou agora recentemente, né? A China, ela é responsável por 60% das nossas compras. E mostra aí, Antônio, para você ver, de 2015 para cá, a China comprou 0,14 bilhões em 2015 e 3,13 bilhões, né? E quando você vê em toneladas, Antônio, em 2015 foram 27,43 mil toneladas para 595 mil toneladas em 2021. Isso representa, Antônio, uma alta de 22 vezes as compras da China. E a variação cambial também mostra que, em relação ao ano passado, nós tivemos uma média por quilo de 4,75 para 5,25 agora, uma alta de 10,4. E quando nós falamos da China, e esse gráfico é importante para a gente analisar, Antônio, é porque a China fora do mercado, e você citou os frigoríficos aí sem onde mandar essa carne, é porque a China fora do mercado nós não temos um comprador com a força chinesa para pagar o preço e com a velocidade de volume que a China tem. Mas com as coisas que estão acontecendo na China hoje, o problema de energia é seríssimo, muito sério, muito sério. Eu estou vendo a China como um grande lutador que bateu e agora parece que está assim, querendo dar uma cansada. Eu não sei se é um jogo, ele esperando o próximo round para entrar com tudo, ou então realmente ele está cansado, porque deu um baque na China nesses últimos 3 meses que não foi brinquedo, não. Deu, exatamente, mas assim, faz parte também de algum processo de negociação de compra, né? Concordo. Luiz, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Baita de temas excelentes que nós conversamos hoje. Até o próximo. Eu agradeço e desejo a todos aí um excelente dia. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino com a seguinte frase: você ganha força, coragem e confiança em toda experiência na qual você realmente enfrenta o medo. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. Informação com credibilidade, o jornalismo onde você tem voz. Jornal do Meio-Dia, logo mais às 11h40. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.